é que antes que eu e você chegássemos aqui, o autor e consumador da nossa fé já chegou. Amém? E ele veio para te abençoar, pode ter certeza disso. Amém? Pode se sentar. Fica à vontade. O pastor Ângelo hoje não está aqui. Me deu a difícil incumbência, tarefa de substituí-lo. Já me contou que está numa campanha falando sobre casa. Não é isso? Amém? Então, primeiro ele disse que pregou sobre a casa que somos nós, templos de Deus, o Espírito de Deus, onde Jesus tem que habitar, tem que ser Senhor. Depois ele me falou que teve o segundo elo, que foi das bodas de Caná, na Galileia. Ou seja, Jesus chegou no início da constituição de uma família. Foi um privilégio para aquele casal. E porque Jesus estava ali, o milagre aconteceu. Coisa maravilhosa aconteceu. E aonde ele está, sempre acontece coisas maravilhosas. Amém? Então, nesta noite, a gente vai falar sobre uma terceira casa, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos estar lendo. Olha, por favor, o verso de número 55. Aliás, 54, tá? Por favor. A partir de 54. Diz assim a palavra de Deus: mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. 55, por favor. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. 56. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Os pais dela ficaram maravilhados. Se você crê que as pessoas vão olhar para a sua vida e vão ficar maravilhados, dá um glória a Deus. Mas pode ser com mais vontade, mais fé. Eu estou dizendo que se você crê que as pessoas vão olhar para você e ficarão também maravilhados com o que Deus irá fazer, se você crê, dá um glória a Deus do céu aí, em nome de Jesus, vencedor. Aleluia! É isso que Deus vai fazer na sua vida. É isso que está preparado. Amém? Antes de nós entrarmos aqui, eu quero em tempo cumprimentar até alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém que está visitando a gente? Já são todos de casa? Glória a Deus. Mas eu estou aqui, eu com um convidado, um amigo, um irmão que conheceu Jesus nessa casa. Pastor Alessandro, vem cá, por favor. A Bíblia diz assim: dê honra a quem tem honra. Quem não conhece aqui é o pastor Alessandro. Você já me ouviu pregando aqui algumas vezes? Já ouviu falar que vou no monte? Ele é meu companheiro de monte, meu companheiro de viagem, meu amigo, grande homem de Deus, e que hoje está conosco aqui para adorar esse Deus maravilhoso. Amém? Então você pode dizer: pastor Alessandro, seja bem-vindo e volte sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, irmãos. E é meu filho na fé. Eu sei, é filho daquele do pastor Roberto. Bom filho, a casa torna. Deus abençoe, meu amigo. Aleluia. Olha, coloca o verso de número 40, por favor, querido. Aleluia. Vamos lá, né? Como que Deus tem coisas maravilhosas para fazer nesta noite. Eu vou ler aqui na minha versão, mas vocês podem acompanhar ali. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa.
O Jairo chega diante de Jesus, príncipe da sinagoga, o Jairo, autoridade reconhecida naquela comunidade, naquela cidade, naquela igreja, e agora ele rogava a Jesus que entrasse em sua casa. Rogar significa insistir. O poderoso da sinagoga agora se via numa situação absolutamente adversa. Ele estava com a filha enferma e ele precisava não de retórica, não que se lesse pergaminhos no templo, que nada acontecia, porque aquilo ali tinha um costume e nada mais do que isso. Mas ele entendia que a situação era grave e ele precisava tomar uma atitude extrema. E ele então começa a rogar a Jesus que entrasse em sua casa. E quando eu analisei esse texto, eu pedi direção de Deus. Quando a gente encontra alguém, às vezes próximo da casa da gente, a gente convida: fulano, vamos entrar lá em casa. Aproveita que você está aqui, vamos entrar. Isso me sugere que Jesus estava próximo da casa de Jairo. Ele rogava para que Jesus entrasse. E a Bíblia diz: porque tinha uma única filha, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como logo havia sarado. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia. O Jairo, com a filha doente, desesperado, ele foi atrás de Jesus, porque ele era daquele grupo que falava mal de Jesus. Ele era daquele grupo que maldizia Jesus. Mas agora a situação pessoal dele, familiar, chegou num ponto que ele não tinha mais alternativa. O sacerdote já devia ter orado pela filha dele, nada aconteceu. Os médicos, os melhores médicos, foram tentar curar a filha dele e nada dava resultado. O Jairo então resolve ir atrás de Jesus, e agora que ele chega diante de Jesus, Jesus está perto da casa dele, e ele convida para que Jesus entrasse. Vem a multidão, e a Bíblia diz que a multidão o apertava. A multidão isolou Jesus de Jairo. Jesus estava nessa caminhada para a casa de Jairo, mas agora a multidão fez uma barreira humana, blindou Jesus, e Jesus não conseguia sair de onde ele estava. E o tempo estava passando, e o Jairo sabia que cada minuto que passava, o negócio ficava pior na casa dele. Não é assim conosco? A gente começa a analisar determinada situação e fala assim: eu não aguento mais um dia. Não tem como eu durar mais uma semana. Se esse mês virar e não acontecer o que eu quero, que precisa que aconteça, a minha vida acabou. O Jairo estava nesse pé. A situação dele extrema. E agora, no meio da multidão, a multidão ali impedindo Jesus de caminhar, ainda veio uma abençoada de uma mulher que precisava ser curada.
toque em Jesus. O problema não era precisar de ser curada. O problema não é que ela precisava tocar em Jesus. O problema é que agora Jesus parou e começou a perguntar: quem é que me tocou? E é interessante que na Bíblia você não vê isso, mas nessa passagem você vê. Quem é que me tocou? Aí o Pedro falou assim: Senhor, se fosse hoje, Pedro ia falar assim: o senhor está de brincadeira, né? Esse tanto de gente ao redor do senhor, você está perguntando quem te tocou? Só que Jesus estava falando, ele estava fazendo uma apuração de uma situação absolutamente atípica. Não foi que alguém encostou nele, trombou nele, ou fez um chamego nele, não é isso. Ele falou: de mim saiu virtude, aleluia. De mim saiu poder, aleluia. Aquela mulher, ela decidiu, ela falou assim: eu vou vencer, eu vou ser curada. E agora ela está impedindo a Jesus de entrar na casa de Jairo. Aquela mulher se aproximou de Jesus, porque ela precisava ser curada. Aquela mulher era maldita. Eu não me recordo se eu já preguei isso aqui. Porque ela tinha um fluxo contínuo de sangue, uma hemorragia constante. E pela lei de Moisés ela era considerada maldita e tinha que ficar fora do arraial. Mas o atrevimento que a fé dela, a ousadia que a fé dela causou dentro dela, a revolução que causou dentro dela, fez com que ela adentrasse o arraial, a cidade. Ela quebrou todos os paradigmas, todos os preconceitos, porque ela queria ser curada. E agora essa mulher toca em Jesus, é curada. Ela é descoberta por Jesus, que ela teve que se entregar. Falou: fui eu que toquei. Ela quase pediu desculpa. E aquela mulher que queria ser curada, olha o que Jesus responde para ela. Aleluia. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha. Eita glória! A mulher era maldita pela lei de Moisés, agora ela é reintegrada ao reino dos céus, porque ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Ela mudou de patamar. Ela deixou de ser maldita para ser chamada agora pelo próprio Senhor Jesus de filha. Eita maravilha! Esse de repente, essa mudança instantânea, está aqui à minha disposição e à sua disposição. É só se a gente não quiser. Aí Jesus diz assim: filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher não estava atrás de salvação, não. Ela estava atrás da cura. Ela foi readotada pelos céus, repatriada, e agora ela recebe salvação. E para completar o pacote dela, Jesus fala assim: vai em paz. Ela não estava atrás de paz, ela queria a cura. E o Jairo está esperando. E o Jairo está esperando. Mas o Jairo estava esperando, mas ele estava aprendendo. O Jairo estava observando e ele estava ali raciocinando, entendendo o que estava acontecendo. Ele sabia a condição daquela mulher de maldita e o que havia acabado de acontecer na vida dela. E ele também precisava que a filha fosse só curada. Por isso ele foi atrás de Jesus e convidou Jesus para entrar na casa dele. E a Bíblia diz: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. É o que a nossa irmã falava aqui agora no louvor. É quando alguém diz para você, fala assim: esquece, não é para você não, já acabou, já passou o tempo, já ficou velho o seu projeto, seu cabelo já está branco, você já não está conseguindo nem andar direito, porque o seu joelho já está todo enferrujado.
Mas a única coisa que não pode estar enferrujada em mim e você é a nossa fé, é o nosso coração. Lembra daquela passagem do Barzilai que eu preguei aqui? O Barzilai recebeu a bênção de Deus na vida dele, porque ele havia ajudado o rei Davi. Davi falou: Barzilai, a partir de hoje você vai sentar-se à minha mesa, você vai comer comigo todos os dias, você vai morar no meu palácio. Eita glória! Aí o Barzilai falou assim: ah, rei, não é isso para mim mais não estou velho. A minha hora já passou. Põe outro aí no meu lugar. Eu já não consigo discernir o gosto das coisas, não consigo ouvir direito. O Barzilai prescindiu, ele abriu mão da bênção que era para ele. E Barzilai significa o que? Homem de ferro. O coração dele também era de ferro, estava enferrujado. Ele não entendeu que aquilo era para ele, o que Deus tinha para ele viver. E ele preferiu viver aquilo que ele achava que era o momento dele de viver. E passou a bênção dele para outro. E agora as pessoas chegam e dizem: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e será curada, e será salva. Mas o Jairo não estava atrás da cura da filha dele. Agora Jesus fala que vai salvar. Eu não sei o que você veio hoje buscar do Senhor, mas eu sei que Deus tem preparado muito além daquilo que você pensou, imaginou, sonhou, desejou e daquilo que você precisa. Eita glória! Pode aplaudir o nome do Senhor. Tem muito mais preparado para você. Creia nisso. Pastor, o senhor está falando isso, sabe o que eu passo? Senta um dia na minha cadeira. Vem, pastor Alessandro. Vem, pastor Roberto. Pastor Roberto já ouviu algumas coisas. Senta um dia na minha cadeira. Ah, pastor, mas não é possível o senhor estar aí pregando. O senhor está com a cara até boa. É porque a alegria do Senhor é a minha força. Ainda que eu tente. Tem hora que é difícil, mas ainda que eu tente, tem hora parar. A palavra de Deus empurra para frente. A presença do Espírito Santo que faz caminhar. Eu estou te dando um testemunho. Essa semana eu já tive uns 30 motivos para parar. Mas eu tenho um para continuar. Que é Jesus. Está parecendo que está tarde, está parecendo que já morreu. Está parecendo que não vai ter mais jeito. Mas quando Jairo chama Jesus para ir à casa dele, por mais que o Jairo tivesse talvez falado mal, perseguido a Jesus, Jesus sabia que o convite dele era, que o roubo dele era sincero, que o Jairo havia chegado num ponto que ele não tinha mais saída, ele não tinha mais solução, a família dele precisava de uma intervenção. Então Jesus entra na casa de Jairo e diz assim a palavra de Deus: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, preste atenção, o seu coração é morada de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Mas Jesus também, ele tem que ser Senhor da nossa casa,
da casa que nós moramos. E quando nós dizemos isso, é porque é necessário que Ele seja Senhor da nossa casa, sendo Senhor da criação dos nossos filhos. Seja Senhor do nosso casamento, do relacionamento familiar. Porque se eu e você queremos que Ele seja Senhor das nossas vidas, Senhor dentro da nossa casa, mas na hora que você trata a sua mulher, o seu esposo, você vai atacando, você vai descarregando tudo que vem na sua cabeça, para ofender, para agredir, para entristecer o outro. Se na hora de criar os seus filhos, os seus valores têm seus valores que você aprendeu com seus familiares, com seus ascendentes, avós, bisavós, pais, mas não os valores de Deus, como é que Jesus vai ser Senhor da sua casa? Ele quer entrar na sua casa, Ele quer levar salvação, Ele quer abençoar, mas Ele precisa ser Senhor. Aleluia! É isso que falta muitas vezes o entendimento, a aceitação, as pessoas permitirem que o Senhor seja Senhor. Eu falo Senhor, é com letra maiúscula. Ele tem que ser a direção, Ele tem que ser a bússola. Um dia, lá em 1 Crônicas capítulo 13, no verso 14, a palavra de Deus diz que a arca da aliança, que continha ali as tábuas da lei do Senhor, que Moisés havia recebido no monte, e que havia se perdido, não estava em Jerusalém. E quando Davi vai buscar, e há um acidente, e Uzá é ferido por Deus e morre, porque ele não podia colocar a mão na arca. A arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom. Ali dentro da arca estava o que? A palavra de Deus. Ô glória! Ali dentro da arca, a palavra de Deus, no Evangelho de João capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus, Ele é o Verbo, Ele é a palavra, e a palavra estava dentro da arca, e a arca ficou na casa de Obed-Edom. Muitas famílias poderiam ter recebido aquela arca como enfeite. Já vou colocar nesse canto aqui, ó, perto desse sofá, que é o lugar mais bonito que ela ficar. E ela ficaria ali 3 meses, 1 ano, 10 anos, e nada acontecer. Eu creio, a Bíblia não diz isso, mas eu posso inferir que a arca ficou ali 3 meses, e que aquela palavra que estava dentro da arca, como é a Bíblia dentro da sua casa, ela foi estudada, ela foi praticada, aquela palavra. E a Bíblia diz que em 3 meses, a família de Obed-Edom foi toda abençoada. Eita glória! Tudo que ele tinha foi abençoado. Está na Bíblia. Por quê? Porque recepcionou dentro da casa deles a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, o Verbo. Então, se nós recepcionamos Jesus, acolhemos Jesus, vivemos Jesus dentro de casa, vai ter que dar tudo certo em nome de Jesus. Porque Ele é o Rei dos Reis e Ele é Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que agindo Ele, quem impedirá? Não tem quem possa impedir. Mas pastor, eu estou fazendo isso, estou vivendo uma luta que o Senhor não impediu. Só que o mesmo Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eita glória! Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo para mim e para você: eu venci o mundo. Ele está dando exemplo que você também, mediante viver a palavra dele, você vai vencer o mundo também. Você vai conseguir renunciar ao pecado, dizer não para a mentira, para o engano, para a falcatrua. Por quê? Porque você vai estar vivendo, deixando Deus ter liberdade dentro da sua casa e na sua vida. E as coisas vão mudar. E quando Jesus entrou ali, ele falou assim: opa, peraí, vem cá João, vem cá Tiago, vem cá Pedro, vem cá papai e mamãe da menina que está morta, e vocês vêm comigo.
Qual que é o significado disso? Quem que você tem chamado para dentro da sua vida? Quem que você tem chamado para dentro da sua casa? Você sabia que a sua casa, o seu lar, é lugar santo, é suado. Aí a gente quer ser muito legal, muito bonzinho, ao invés de ser o quê? Dependente de Deus. A gente quer ser legal com todo mundo e leva para casa quem vai para levar. A gente passa a carregar uma carga que não é nossa. Deixa eu te contar um negócio, tem gente que atrasa a vida da gente mesmo. Tem gente que é um peso, é uma âncora na vida da gente. E a gente tem que livrar disso. Agora, como é que nós vamos discernir isso? É por Jesus. Ele está dentro da nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, a gente vai conseguir discernir. Quando ele chama ali Pedro, João e Tiago, ele fez uma seleção. Nós temos que fazer isso também nas nossas vidas, não pode ser de qualquer jeito não. A gente quer ser sócio de uma pessoa de qualquer jeito, eu preciso ser sócio daquela pessoa, porque eu acho ela muito legal. Você perguntou a Deus se é para você ser sócio? Você perguntou a Deus se é para você ser amigo? Aí quando quebra a cara, fala, puxa vida, mas nunca parou para perguntar a Deus. É como diz aquele filme, né, que chama Dormindo com o Inimigo. Você traz o inimigo para perto de você. E Jesus, quando faz essa seleção dessas pessoas, olha o que a Bíblia diz: e todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Sabe o que a galera que estava lá fez? E riam-se dele, sabendo que estava morta. Ridicularizaram Jesus. Vou usar um bom português. Zombaram de Jesus. Ah, esse é um embusteiro mesmo. Bem que o sacerdote tinha dito. Agora nós estamos comprovando, que nós estamos escutando ele falar. A menina está morta, ele está falando que a menina dorme. Zombaram de Jesus. Quantas pessoas entram na sua casa e zombam dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu casamento? Rapaz, você vai deixar sua mulher falar assim com você? Você não vai lá jogar aquela bolinha hoje mesmo, não? O casamento é uma sociedade entre um homem e uma mulher. Não tem esse negócio de pai, de mãe, de amigo, dá palpite, não. A gente chama todo mundo para dentro da vida da gente, para dentro da casa da gente, esquece de chamar Jesus. Mas o Jairo chamou Jesus. O Jairo chamou Jesus. Não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. Imagina a cara de quem viu. Imagina a expressão de quem ouviu isso. E a Bíblia diz: e o Espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Aleluia. Chamar Jesus para dentro da nossa casa, da nossa vida, é a decisão mais certa que um homem, que uma mulher, que um jovem, que uma jovem pode ter. Eu já falei, vou falar de novo aqui. O dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, há 26 anos atrás, na hora que eu saí da frente da igreja assim, pastor Roberto, eu fui passando, a pessoa tinha me convidado para ir na igreja, não sabia que eu estava lá não. Eu estava lá atrás, escondidinho. Mas na hora do apelo eu fui lá na frente. Aí quando eu fui voltando, ela pegou pelo braço, chegou perto do meu ouvido e falou assim: ó, seus problemas estão só começando. Falei: que é isso, rapaz? Eu chamei Jesus para entrar na minha vida. Ele falou assim: mas o inimigo vai tentar te parar, mas fica tranquilo, que aquele que te chamou é fiel. Amém? Aquele que te prometeu é fiel.
Aquele que diz para você que vai fazer, ele vai fazer porque ele é fiel. Ele pode todas as coisas, ele tem todo o poder do céu e na terra. Aleluia! Ele pode, ele vai fazer. Eu não sei como, mas ele vai fazer. E porque eu não sei como e nem você, se prepara para ver as pessoas maravilhadas com o que Deus vai fazer. Eu não sei quem entrou no seu caminho, se foi multidão, se foi uma mulher desesperada, que pegou a senha dela e pulou na sua frente, furou a fila. Não importa. O que importa é que Jesus nunca vai falhar. Ele nunca vai falhar. Ele nunca falhou. Ele vai fazer da sua vida. E eu creio que Ele vai fazer na minha vida e na minha casa também. Amém? Ele vai fazer. Amém. Tem coisa que muita gente fala assim, não vai acontecer. E eu digo para você, vai. Vai. As coisas vão mudar. Porque aquele que diz que pode fazer e vai fazer para você, sabe por quê? Está escrito em Lucas capítulo 1, verso 37, que para ele nada é impossível. Nada é impossível. Essa semana eu estava pregando na minha live, pastor Roberto. Minha live não, live do Senhor. Aí de repente entrou uma mulher que toda segunda-feira estava firme. E uma pessoa tinha pedido, acabado de pedir oração, porque estava pensando em tirar a vida. Ela falou que não queria viver mais. Aí eu falei, então fica firme, que até o final dessa reunião você vai me falar o que você está pensando. E no meio da live, eu estou lá pregando, aí vai subindo as mensagens. Aí uma irmã falou assim, pastor, semana passada eu apresentei a vida de um pastor da minha igreja para o senhor, que estava com câncer, ele ia operar no outro dia. O senhor falou comigo para ficar tranquilo, e nós oramos. Ele operou, mas sábado ele saiu do hospital, recebeu alta, e os médicos não estão entendendo nada. Glória a Deus. Fizeram lá um exame de imagem lá, meu irmão, e não encontraram nada. Sabe por quê? Porque ele pode. E ao final da reunião essa mulher virou e falou assim, pastor, glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pelo que o senhor trouxe aqui, mas não fui eu não, a palavra é Jesus, ele é o verbo. Eu só estava anunciando ele. E ela recebeu. A mulher que estava querendo tirar a vida uns minutos atrás, agora estava dando glória a Deus e dizendo, profetizando que a vida dela vai dar certo. Glória a Deus. É uma atitude pessoal, é uma decisão pessoal. O Jairo tomou a decisão certa, porque ele queria cura. E Jesus falou o quê? Hoje a salvação chega nessa casa. Aleluia. Se prepara, porque o pacote é maior do que você precisa. Se prepara, porque o pacote é maior do que você pediu. Se prepara, porque o pacote vai ser abençoado sobre a sua vida. Deus vai deixar todo mundo de boca aberta. Deus vai deixar as pessoas maravilhadas a teu respeito. Creia nisso em nome de Jesus.